Galera, vamos falar um pouquinho sobre Pedrinho e Cruzeiro, as falas do dono do Cruzeiro ontem no Tempo Esportes que geraram muita burburinho, não vou falar polêmica, muito burburinho na internet, e a gente vai falar um pouquinho disso, se ele tem razão, se faz sentido o que ele disse e analisar isso, tá bom? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ajuda demais. Vamos falar um pouquinho disso? Cara, o Pedrinho, pra quem não sabe, deu uma entrevista ontem no Tempo e ele deu uma cobrada nos jogadores e no Alexandre Matos, né? Ele falou que o Cruzeiro precisa ter erro zero no mercado agora e critica os valores pagos pelos jogadores, pagos a jogadores e empresários no futebol. E ele deu uma cobrança séria, aspas para ele. A realidade mostra para todos, nós erramos muito nas contratações, erramos bastante. Não vou citar nome porque é deselegante, mas erramos. Conversei com ele, no caso o Alexandre Matos, e agora teremos que errar menos, de preferência, não errar. Ele também disse que a folha do Cruzeiro, para quem não sabe, gira em torno de mais de 20 milhões de reais mesmo, uma folha muito cara, uma das mais caras do futebol brasileiro. E desde que o Alexandre Matos chegou, são 18 contratações, tá? Ele já gastou mais de 200 milhões. Caraca! Mais de 200 milhões pra comprar direito de econômico de Christian, Fabrício Peralta, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lautaro Dias, Matheus Henrique, Caio Jorge. Além disso, houve um investimento de 50 milhões para comprar João Marcelo, Lucas Villalba e Matheus Pereira, que estavam emprestados. Aí o Pedrinho falou que a torcida tem um pouco de razão, mas ele tem que cobrar, tem cobrado o Alexandre Matos. Temos que melhorar. Esse ano vamos ter que fazer muito aporte no clube, e isso é um reflexo dos maus negócios que foram feitos. Rapaziada. E terminou dizendo que o futebol como negócio é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio, mas hoje é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com salários altos que ganham jogadores. Cara, basicamente ele assumiu que ele errou na janela de transferência, uma coisa que eu tinha alertado aqui. Foi uma janela boa? Foi uma janela boa. Mas o Alexandre Matos, pra mim, é o grande culpado do Cruzeiro. O Alexandre Matos, ele não vem fazendo bons trabalhos. Ele foi mal nos últimos trabalhos. Não foi legal no Atlético, não foi legal no Vasco, tava no América. Eu não entendi a contratação do Pedrinho no Matos. Pra mim, esse foi o maior erro do Cruzeiro. Ele poderia ter feito o burburinho que ele quis de outra maneira. E ele quis trazer o Alexandre Matos porque ele sabia que ia trazer nomes midiáticos, porque ele sabia que ia trazer grandes jogadores de futebol mundial, porque ele tem contatos, e aí o jeito que eles fazem as negociações é envolvendo muito dinheiro, e a gente sabe que os empresários também ganham muito dinheiro nessa, e isso é muito complicado. Dito isso, pra mim o Alexandre Matos é um cara que já tá no futebol há muitos anos, fez alguns bons trabalhos, depois, cara, ele até ganhou o nome, o adjetivo de Alexandre Gasta Matos, porque ele gastava muito e ele gasta muito. Isso não quer dizer que traz vitória. O exemplo disso é o Cruzeiro. O Cruzeiro gastou muito e o time ainda não tá bem. E ele também deixou claro que trouxe muitos jogadores para as mesmas posições e não para as posições que o treinador precisa. Quis também tirar um pouco do peso, falando que é o departamento de futebol, mas lógico, cai em cima do Matos porque ele é o chefe. Galera, foi pra mim, uma diretaça pro Alexandre Matos e uma diretaça pros jogadores. Aí vamos lá. Primeiro ponto, acho que ele tem que cobrar o Matos, acho que essa cobrança tem que ser muito forte e entendo ele ter feito ela publicamente, primeiro ponto. Segundo ponto, erramos nas contratações, eu já não sei se eu diria, eu acho que é um problema, melhor dizendo, ele dizer. Primeiro que ele deixa claro para os jogadores que ele não confia neles, que eles não são bons e aptos para estarem ali, primeiro ponto. Segundo ponto que, cara, se você tá fazendo a reformulação, se fosse final da temporada a gente fazendo uma reformulação, beleza, você deu um recado pra todo mundo. Vocês vão embora porque não tem como ficar aqui. Erramos muito nas contratações. Antes de ter o resultado, e por mais que eu acho que ele já entendeu que a expectativa que ele colocou foi muito mais alta, por isso que ele quis dar essa entrevista, faz sentido, né? Porque ele trabalha pro torcedor e ele quis deixar claro, gente, calma, que não é muito bem aquilo que a gente pensou. E isso é um problema. Beleza. Só que ele dizer isso agora no início da temporada é tenebroso, gente. Você pode perder o elenco, você pode criticar o elenco, os caras ficar puto, gerar um clima horrível, um ambiente terrível. Tudo bem, tá ruim, depois ele manda embora, beleza, mas pensando no curto prazo, o Cruzeiro é péssimo. É péssima essa declaração. E eu já falei, o Pedrinho, ele fala demais, ele é muito linguarudo. Ele tem que entender que o futebol não é bem assim. Por mais que eu acho que ele cobrar o Matos e falar isso publicamente sobre o Matos é um alívio pro torcedor, porque o torcedor estava morrendo de medo dele não entender e não ver a situação que o Alexandre Matos estava causando no Cruzeiro, que era gastar muito dinheiro, inflacionando muito o clube. E quem vai ter que pagar a conta é o Pedrinho, ele já falou que vai ter que fazer aportes. E ele não vê o Cruzeiro saudável nos próximos 5 anos, ou seja, ele vai ter que botar dinheiro nos próximos 5 anos.
Uma coisa que não acontece no Atlético, por exemplo, que eu acho que deveria acontecer, que é botar aporte principalmente em dívidas e folha salarial. Dito isso, o Cruzeiro contratou muito mal pensando em folha salarial. E eu não tô falando de Gabigol, eu não tô falando de Dudu, eu tô falando de composição de elenco. O que o treinador precisa. E o Cruzeiro, ele vinha pra mim numa crise de identidade ao tirar o Seabra e trazer o Diniz e não entender direito o que quer, e agora trouxe o Léo Jardim e tá... E, cara, isso é difícil pra contratar, é muito pior. E eu nem tô defendendo o Matos, eu tô falando que você tá com o Diniz, tá contratando jogadores com o Diniz. Vem o Léo Jardim, o estilo de jogo do Léo Jardim é totalmente diferente. O que ele espera dos jogadores é totalmente diferente. As características dos jogadores que ele quer pro time dele é totalmente diferente. E aí o Pedrinho tem que entender o quão importante é você ter um modelo de jogo desenhado pelo seu scout, desenhado pelos seus analistas de desempenho. Cara, quero jogar assim, qual que é o DNA do Cruzeiro? Cara, o DNA do Cruzeiro é esse. É um futebol clássico que, pô, gosta de jogar com a bola, gosta de ter um jogador inteligente no meio de campo, jogadores que tem qualidade com a bola, muita técnica refinada. Pode ter jogadores velozes pelo lado, mas é um time que gosta de trabalhar com a bola e é um time que não necessariamente precisa ser vertical e veloz pra caralho. É um time que pode ter calma e tranquilidade ao ter a bola no pé. Dito isso, os jogadores que você tem não necessariamente são pra isso. Beleza, mas aí tem o que você como você contrata o técnico. É baseado nessas ideias. O Léo Jardim é dessas ideias, o Diniz é dessas ideias, o Seabra é dessas ideias. Pra mim, cada um está num nível diferente. Então, pra mim, por isso que é desnivelado o que o Cruzeiro tá pensando de futebol e pra mim isso também é um problema. Dito isso, acho que o Pedrinho deu um recado pro torcedor, mas deu um recado direto pro Alexandre Matos. Acho que é só questão de tempo pro Matos ir embora do Cruzeiro. A realidade pra mim é essa, tá? E tem que ser. Ao meu ver, ele errou demais, não faz sentido continuar na diretoria de departamento de futebol do Cruzeiro. Não faz sentido ele continuar. O Pedrinho precisa contratar alguém de confiança e que coloque o Pedrinho no lugar, no sentido, Pedrinho, calma. Fica aqui, deixa que eu falo. Relaxa, fica tranquilo. Não é assim que toca. Porque precisa mostrar pro Pedrinho como funciona, porque o Pedrinho, cara, ele é imparável, assim. Ele vai soltando várias pérolas, vai soltando, falou o Gabigol, vai fazer 20 gols por ano. Várias cobranças, várias expectativas de torcedor. Você não pode falar isso como dirigente, isso é um problemaço. Problemaço. Porque pode gerar vários burburinhos, gente. E você vai ser cobrado do que você diz. Dito isso, acho que para os jogadores é péssimo esse recado. Não é legal, principalmente por ser no início de temporada. E, cara, porque você dá uma minada no elenco. Você dá uma assustada nos jogadores e você dá uma pressionada neles. Acho que pressão é legal, acho que eles têm que cobrar, acho que tem que cobrar. Desse jeito, não sei se é o melhor jeito. E por isso que eu acho que o Pedrinho tem que repensar um pouco essa maneira de comunicar. Porque às vezes você tem que saber comunicar e você tem que saber ser transparente. Mas você não pode ser transparente demais e comunicar e falar tudo que vem na sua mente. Porque isso é um problema. Isso vira subjetivo, isso vira opinião, isso você começa a falar como torcedor e não mais como dirigente. Então você tem que saber blindar o elenco, blindar o Cruzeiro, blindar o departamento de futebol, por mais que você tenha que cobrar o Matos, e você pode deixar publicamente. Cara, tenho conversado muito com o Matos, acho que a gente teve alguns erros e a gente tá tentando corrigi-los. Já falei com eles que a gente não vai ficar gastando assim mais, não tem como. A gente vai ter que acertar os que a gente tem, depois fazer algum mercado criativo. Você passou o mesmo recado sem gerar a euforia de erramos nessa contratação de jogadores, esses jogadores não dá, meu Deus. Tipo, ele cria um ambiente horrível para os jogadores. Dito isso, tem que cobrar o Matos e espero que ele acorde em relação ao Alexandre Matos, porque para mim, o Alexandre Matos não pode ser diretor de futebol do Cruzeiro. O trabalho que ele faz não é legal, é um trabalho horrível. E o jeito que ele cobra do Instagram, até a arbitragem, essas coisas, para mim, não faz sentido, cara. Acho que porra, pelo amor de Deus, tem outras e outras formas de falar. E ele está... e fora que ele já gastou demais com o dinheiro de jogadores, gastou demais com os empresários, pelo que a gente ouve falar. Então eu imagino que o Pedrinho, em breve, mais pra frente, vai em algum momento demitir o Alexandre Matos. Pedrinho, segura essa boca. O Cruzeiro tem um futuro legal com você, mas você vai precisar organizar melhor a casa e ter pessoas ao seu redor que te blindam pra você não sair também dando entrevista e falando demais. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas frases do Pedrinho. Tamo junto, é nóis.